Olá, buenas noites. É um prazer muito grande estar aqui neste momento, né? E hoje eu quero falar um pouco, gente, da minha experiência, né? A minha experiência, para falar a verdade, ela é uma experiência muito extensa, muito longa, que teve um começo assim muito grande na minha vida, né? Mas o que eu resolvi falar hoje para ajudar, talvez para ajudar alguém que esteja precisando de ouvir essas palavras e entender um pouco a respeito das cartas de Cristo, né? Então eu quero falar a respeito da carta de Cristo, porque acredito que muitos que estão recebendo a carta de Cristo não estão entendendo a carta de Cristo, não sabem exatamente o que é a carta de Cristo, né? E as pessoas julgam as cartas de Cristo já pela imagem, né? Eu sempre falo, não devemos julgar pela aparência. Você não tem que julgar a foto, você tem que prestar atenção na mensagem, né? Então, assim, como foi que me chegou essa mensagem? O que é essa mensagem? Por que essa mensagem? O que significa essa mensagem? O que quer dizer essa mensagem? Carta de Cristo. Então, assim, as cartas de Cristo, ela é maravilhosa, né? Então, como tudo começou, né? Eu fiz, gente, muito estudo, muito estudo. Eu virei pelas madrugadas muitas páginas de livros e livros a respeito do Machia, né? A respeito do Machia. Quando eu fui chamada a primeira vez, eu fui chamada, né, no nome de Jesus, né? Aceitei Jesus, né? Mas eu não fiquei no Jesus, porque, como eu já disse, eu passei madrugadas e madrugadas virando livros, páginas de livros, para mim saber mais a respeito de Jesus. E nesse saber mais a respeito de Jesus, comecei, né? Entrou um versículo ali que dizia o seguinte: todo aquele que disser que Jesus ou que Cristo, né, é nascido da carne, esse tal é mentiroso. Então aí eu já comecei a ver que dentro da Bíblia tinha mentira. Peraí, todo aquele que disser que o Cristo veio da carne, esse tal é mentiroso. E aquilo ali me chamou muita atenção e me levou a ir mais fundo nisso daí. Nesse fundo que eu fui, eu cheguei ao verdadeiro nome do Messias, nome carnal dele, né? Que é Yehoshua. Buscamos pelo lado do tetagrama, o lado do Yehoshua, porque você vai no tetagrama e no tetagrama você tira o nome. De dentro do tetagrama vem o nome Yehoshua, que o tetagrama e Yehoshua é o nome do Pai e está no Filho, né? Então, o único que dá salvação é esse nome, Yehoshua. Então, nós começamos ali pelo Yehoshua, porque e fomos também pelo hebraico, já que no hebraico não tem a letra J, então começamos a entender que Yehoshua, Jesus, era um nome que era mentiroso, porque não tem uma letra J no hebraico, né? Só que eu continuei nos meus estudos e continuo, e aquilo me perturbava muito, sempre me perturbando, né?
né? Mas segui em frente, continuei. Então eu sempre ia no passado e no presente, sempre no passado e no presente. Até que um determinado tempo, né, fiz uma viagem, né, e quando eu retornei dessa viagem, eu tive uma visão. E nessa visão, o Machia, ele dizia para mim que eu deveria de retornar ao local que eu estava. E assim foi feito, né? Então, certo dia eu estava na madrugada, que eu sempre oro na madrugada, né? 2 horas da manhã, sempre busquei ele às 2 da manhã, todos os dias às 2 da manhã. E eu estava sempre indo no passado e no futuro, no passado e no futuro. Quando, de madrugada, eu também entrava assim muito em questão de política, né? Eu era muito ligada à política, politiqueira, né? E aí você fala, nossa, você já está saindo do espiritual para entrar na política? Tô porque eu não posso deixar essa parte para trás. Então foi mais ou menos na época que o Lula foi preso, né? Antes começou aquele negócio do Lula, da Dilma. Tô dando assim só por exemplo da data, entendeu? Não a questão da política. Então eu focava muito na defesa da política, daquele que era certo, daquele que era errado. E justamente naquela madrugada eu estava orando quando de repente eu vi a bola do universo, uma bola que girava, e essa bola veio até a porta do meu quarto, né? Aquela bola cósmica, e dentro dessa bola saía uma voz e disse para mim, né? Naquele momento que saiu aquela voz, saiu veio um ser com o rosto dele é cara de peixe, ele tinha um olho só na testa, o rosto dele verde, né? Todo verde o rosto dele. E eu fiquei pasma, parado, olhando, né? E quando ele falou pra mim, né? Ele falava, mas eu não entendi o que ele estava falando. Naquele instante, é como se tivesse parado tudo. Ele trouxe um tradutor para traduzir tudo que ele falava, né? E ele disse assim: vou deixar tudo registrado na sua mente. Você não vai falar nada disso. Você vai saber o que vai acontecer, mas você não vai falar. Então, aquele tradutor traduzia tudo que ele estava falando para mim, porque eu não entendia a linguagem dele, e em seguida ele desapareceu, né? Aí veio a respeito da carta de Cristo, como aconteceu. Eu estava em oração quando eu ouvi uma voz que dizia para mim: você quer saber do futuro ou você quer saber do passado? Você vai ter que escolher. Se você ir para o passado, ele é infinito, não terá fim. Se você quiser ir para o futuro, também não terá fim. Então você tem que escolher, ou você vai para trás, ou você vai para frente. Se você seguir em frente, você vai alcançar aquilo que tu quer, que é infinito. O infinito, e naquele momento apareceu todo o universo cósmico, estrelar, com aquele monte de estrela, entendeu? Eu contemplei toda aquela azulado, todo assim, um foco de luz azulado, muito lindo, e as estrelas, muita estrela que andava de um lado para o outro. E foi dessa forma, né? Nisso foi em visão. E nisso, quando eu
peguei o meu celular estava do lado. Quando eu peguei o meu celular acendeu. Acendeu uma luz azul na página do WhatsApp. Então aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, como é que pode a página do WhatsApp acendeu, né? E quando eu fui olhar, tava aquele azul celeste com um monte de estrela que ia de um lado para o outro. Tanto ia para a direita como ia para a esquerda. Muito lindo, foi muito lindo. E naquele momento em que eu toquei o dedo na tela, acendeu, né? Acendeu aquele azul com aquelas estrelas e entrou assim, Carta de Cristo. Apareceu aquela imagem, né, da Carta de Cristo. E Carta de Cristo aí para mim já apareceu aquelas estrelas indo de um lado para o outro, já me chamou a atenção e eu fui e abri. Aí vi e senti que aquela voz era dele, senti no meu coração que ele estava falando comigo. E foi assim que começou a Carta de Cristo, né? Comecei a ouvir e não parei mais, né? Não parei mais, sendo que antes de começar a Carta de Cristo, eu estava em oração, quando de repente me aparece uma imagem, né? Um arcanjo com uma espada de frente a... Ele estava atrás da espada dele, a espada azul, com uma chama azul, todo o campo azul, e ele colocou o cabo da espada na frente da face dele, né? E ele disse assim, eu sou o arcanjo Miguel e venho para falar contigo. Então eu fiquei parada, fiquei pasma, parada olhando para ele, Arcanjo Miguel, achando que era uma mentira, que ele não era Arcanjo Miguel coisíssima nenhuma, né? E ali eu fiquei parada, prendi minha respiração, fiquei totalmente parada. Ele diz, eu sou o Arcanjo Miguel. Tu não acredita que eu sou o Arcanjo Miguel? Eu sou o Arcanjo Miguel. Para que tu saiba que eu sou o Arcanjo Miguel, peça qualquer coisa. Peça qualquer coisa para que eu realize para você aqui neste momento. Ou pergunte qualquer coisa para que eu possa te responder. Então naquele momento eu não respondi nada, não perguntei nada, fiquei totalmente parada, né? Porque, veja só, eu, como eu já disse, leio muito, né? Eu li muito a respeito dos anjos, dos arcanjos, né? Para conhecer mais. E eu li toda a coleção do J.J. Benner. E também eu li toda a coleção do Eduardo Spohn. E os livros do Eduardo, ele fala muito dos anjos e dos arcanjos. E nesses livros que eu li, tinha umas informações a respeito do Arcanjo Miguel, e que o Arcanjo Miguel não gostava dos humanos, dos seres humanos, né? Então eu tinha assim aquela coisa, não com o Arcanjo Miguel, eu tinha muita afinidade com o Arcanjo Gabriel, não com o Arcanjo Miguel. Mas na realidade não foi o Arcanjo Gabriel que veio para falar comigo. Quem veio foi o Arcanjo Miguel. E quando ele falou isso, eu não perguntei nada, né? Não perguntei nada, porque na hora assim você sente, você conhece, você sente a energia
do arcanjo, entendeu? Você sente que é ele, você sente que é o arcanjo, porque é uma coisa que vai, a vibração vai no seu coração, entendeu? E aí eu fiquei muito feliz, e a partir daí então começamos, né? Eu comecei com os ensinamentos do arcanjo, o arcanjo Miguel começou a me dar assistência. A partir daquele instante, depois desse, veio o, né, no meio dessas cartas de Cristo, que eu ainda não entendia se se as cartas de Cristo tinham algum vínculo com o arcanjo Miguel, né? Ou com o Astar, porque depois aí eu conheci também o Astar Sará, né? Quando eu conheci o Astar Sará foi quando deu o primeiro eclipse, que ele me avisou a respeito do eclipse que ia dar. Então ele pediu para que foi o meu primeiro contato, né, com os irmãos de luz, que eles pediram para mim fazer as coisas, para mim compartilhar, né. Então o arcanjo Miguel pediu para que eu canalizasse. Ele disse que ele tinha canalizado a minha luz e que eu estava na luz dele, eu estava canalizada na luz dele, né? E para ele poder falar comigo, ele canalizou a minha luz na luz dele. E assim foi que se deu a minha conversa com o arcanjo Miguel. Mas depois, conforme eu fui seguindo, né, eu saí ele me passou, né? O arcanjo Miguel me tirou da canalização dele e passou diretamente para a canalização de Yehoshua. Aí veio os dois, veio Arcanjo Miguel e Yehoshua, no momento em que eles fizeram a canalização, né? Porque eu fiquei canalizada com o Arcanjo Miguel e depois eu fui canalizada com Yehoshua. O Arcanjo Miguel passou diretamente a minha canalização para Yehoshua, né? E aí, foi aí que conheci o Astar, foi quando ele veio pedir para que ele veio falar a respeito da Lua, né? Do que ia acontecer, que ia ter um eclipse na Lua, e esse eclipse que teve na Lua foi em 2018, foi quando tudo começou, foi em 2018. Me parece que foi 9/10/2018. Então eu cheguei a mandar, né, eles me avisaram três meses antes, né, do eclipse, que ia haver um eclipse, o que ia acontecer. Eles avisaram a respeito de muitas coisas que ia acontecer sobre a Terra a partir daquele momento. E eu compartilhei com várias pessoas, mas as pessoas até que chegou o mês seguinte, não aconteceu eclipse nenhum, as pessoas duvidou porque disse que aquele eclipse que ia dar, tinha dado há 3 milhões de anos para trás. Então, até me chamaram de mentirosa, né? Então, gente, eu quero relatar para vocês assim, quero dizer para vocês que o que eu estou relatando para vocês é a minha experiência, tá? Não é a experiência do meu vizinho, não é a experiência dos meus filhos, não é a experiência de outra pessoa, é a minha experiência vivida, tá? Dia, hora, minutos e segundo, né? Então, desde aí, então, eu tô seguindo, né, as cartas de Cristo. Eu li todas elas, que não é só 9 cartas, tem muito mais, vai muito além, as informações, muito além. E desde então eu nasci, sou uma nova pessoa, sabe? Eu continuo sendo uma nova pessoa, né? E a carta de Cristo, ela vai muito além do que as pessoas imaginam que seja, né? Muito além. Tem pessoas que nem abrem as cartas de Cristo para saber o que está falando e o que é, né? Mas eu quero dizer para vocês, principalmente vocês que têm rejeitado, né? Porque a carta de Cristo, ela
funciona da seguinte forma. Ela vai para as pessoas que é um chamado, tá? Então, o que é essas cartas de Cristo? Que significado tem? Significa que quando nós viemos para a Terra, passamos por várias encarnações, né? Só que quando nós viemos para cá, assinamos um contrato, que quando fosse a vinda dele para cá, né, para passar por essa ascensão, por essa mudança, nós estaríamos na frente, né, junto com ele. Então, nós seríamos o quê? Os 144 mil que relata dentro da Bíblia. Então, ele está chamando esses 144 mil, né? Para poder depois que você despertar, vai haver assim um certo processo. Não é só chamar, não é só você ver a mensagem. Não, você vai ter coisas para fazer. Entendeu? Então, depois que você vê as 9 cartas, ele está te dando uma segurança, né? As 9 cartas é a raiz. É a raiz para você estar se firmando, né? E daí em diante, e também está te dando uma segurança. Todos que têm essas cartas, que passou por essas cartas, que tem elas, conforme ele disse, está protegido de todos os eventos que virão, né? Que virão em tempos futuros, próximo, né? Segundo a fala dele, né? Mas não é só pegar as cartas e olhar e botar debaixo do travesseiro. Você tem que sentir mesmo a vibração do seu coração, você sente uma grande vibração no seu coração. Você sente ele falando com você mesmo, sabe? E é uma coisa assim muito viva. Mas vem cá, é só 144 mil escolhidos? Não, não é só os 144 mil. São 144 mil que têm contratos, né? Que estão sendo chamados. Então, conforme o arcanjo Gabriel falou, todos vão ter que atender o chamado. Então, tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda. O que vai acontecer com a primeira onda? Todos que foram chamados na primeira onda e que atendeu esse chamado, esses da primeira onda vai poder escolher voltar para a sua família, estrelar, retornar para o seu lar, ou permanecer na nova terra, ensinando, né? Vai ser levado, vai passar por uma transformação vivo, um novo corpo, ganhar um novo corpo e retornar para ensinar na nova terra, né? Mas isso, os da primeira onda vai poder escolher. Os da segunda onda são aquelas pessoas que pegam as mensagens, as cartas de Cristo, olha, pula, ignora. Os da terceira onda são aqueles que nem olham, que não quer saber de nada. E da quarta onda também são aqueles que estão fazendo maldade, que judia dos animais, destrói a natureza. Então são as quarta onda. Essas pessoas vão ser tiradas do planeta. Vai ser retirada do planeta, vai ser levada embora para outros locais, né? Porque como está vindo, a terra está subindo e o céu está descendo, você tem que tomar uma atitude. Para onde você vai? Você vai ficar prensado entre o céu e a terra? Então você vai ter que sair de cima do muro. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Né? Agora vamos entender. De repente você acha assim, nossa, eu não gosto da terra. Eu não gosto da terra. Tá bom, você não gosta da terra? Então você vai ser levado para um local onde não tem terra. Você vai ficar onde? Vai ficar na terra, num outro local.
entendeu? Então eu não gosto de animais, então você vai ficar junto com pessoas que não gostam de animais. Então todos aqueles que não gostam da terra vão ficar junto. Todos aqueles que não gostam de animais vai ficar junto. Todos aqueles que é preguiçoso vai ficar junto. Os que é preguiçoso. Todos aqueles que gostam de fazer maldade vai ficar junto. Todos aqueles que gostam de sujeira vai ficar junto, sabe? Então, por isso que o Cristo, o Messias, o nosso mestre, Yeshua, disse assim: a casa do meu pai tem muitas moradas.